Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal da Nova Concursos. Eu sou o Kaká, professor de Raciocínio Lógico e Matemática, e hoje nós vamos estudar sobre a parte de conceitos de raciocínio lógico. O que a gente precisa entender no comecinho do raciocínio lógico para depois ir aprofundando aí o nosso estudo, os nossos conhecimentos dentro dessa disciplina que está presente em todos os concursos públicos praticamente, tá? Então, se você não for inscrito ainda, já quero te convidar para se inscrever e ativar as notificações para que você não perca nenhum conteúdo aqui do canal, pois nós sempre estamos disponibilizando os lives, materiais, tudo na melhor qualidade para ajudar você aí rumo à sua aprovação. Show? Então, sem mais delongas, vem comigo na tela para a gente começar. Quando a gente fala de raciocínio lógico, eu quero que você entenda que primeiro nós temos que estudar os nossos princípios fundamentais da lógica, tá? E o princípio fundamental da lógica aqui nós temos três: princípio da identidade, princípio do terceiro excluído e o princípio da não contradição. Como é que funciona isso? Funciona assim, ó, princípio da identidade. Eu quero que você entenda que quando a gente fala de princípio da identidade, você tem a seguinte sacada: uma proposição A sempre será essa proposição A. Ela não pode ser uma proposição B, por exemplo. Ela tem uma identidade, tá? E aí, se ela for verdade, por exemplo, ela será verdadeira. Se ela for falsa, ela vai ser falsa. Não tem como a gente querer atribuir, por exemplo, que uma proposição A será uma proposição B. Não existe isso dentro da lógica, tá? Então, princípio da identidade. Não tem muito o que falar, não tem muito o que ficar questionando, tá? Agora, veja só, o princípio do terceiro excluído, ele já entra numa ideia que é legal. Quando a gente fala do princípio do terceiro excluído, eu tenho assim, ó, uma proposição lógica, ela será, uma proposição lógica será verdadeira, olha só, ela será verdadeira ou, isso aqui é importante, ó, ou falsa. Uma proposição lógica será verdadeira ou falsa, tá? Então, ela não pode ter um terceiro valor. Então, ó, não há um terceiro valor. Show? Então, isso aqui é a ideia do princípio do terceiro excluído. Se você está se perguntando aí, professor, o que é isso aqui? Qual que é a pegada disso aqui? Eu não entendi muito bem. É simples. Nós temos o valor lógico verdadeiro e temos o valor falso dentro do raciocínio lógico. Uma proposição lógica, ela só pode ser verdadeira ou falsa. Não há um terceiro resultado, não há um terceiro valor para isso daí. E o que seria esse terceiro valor? Por exemplo, ela não pode ser verdadeira e falsa, ela não pode ser talvez, entendeu? Ela não tem um valor terceiro, é sempre verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Show de bola? Então, fica ligado, terceiro excluído, uma proposição lógica será verdadeira ou falsa. Nunca poderá ter um terceiro valor. Vamos continuar, vem comigo, ó. E aí eu tenho o princípio da não contradição. O princípio da não contradição, ele é um complemento do terceiro excluído, se você for reparar no conceito dele. Olha só, uma proposição nunca será verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Pronto. Esse é o princípio da não contradição. Então, observe que um é o complemento do outro. Ó. Veja bem, o terceiro excluído diz, uma proposição lógica só pode ser verdadeira ou falsa. Não há um terceiro valor. Que terceiro valor? O da não contradição. Ó. Uma proposição nunca será verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ó. Então, isso aqui é muito importante. São conceitos iniciais aí do raciocínio lógico que eu preciso que você compreenda e entenda aí, tá?
Continuando um pouco mais, quero falar com você agora sobre os conceitos de proposições lógicas. O que é uma proposição lógica simples? De cara, não há conectivo lógico. Vou botar assim para você, porque eu sei que tem um pessoal que já sabe o que é conectivo lógico. Então, proposição simples, não há conectivo lógico. Conectivo lógico, certo? Outra coisa que é importante que você saiba, uma proposição simples, ela vai ser da seguinte forma, ela é uma declaração, onde você pode atribuir valores lógicos. Aí você pode colocar o valor lógico verdadeiro ou o valor lógico falso. Então, ó, é toda declaração, afirmação, oração, tá? Onde você pode atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso. E aí, ainda tem mais um detalhe. Ela precisa ter o sentido completo. Então, verdadeiro ou falso, e aqui você tem a ideia que ela tem que te passar o sentido completo, tá? E ainda há mais um detalhe, há uma obrigatoriedade aqui dentro, ó, da proposição simples, que é o quê? A presença do verbo. Então, é obrigatório o verbo, tá? A presença do verbo é obrigatória aqui para gente. Então, o que é uma proposição simples? É toda declaração que tenha verbo, né? Toda oração, no caso, que a gente pode atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso, que tem sentido completo, tá? Por exemplo, só para você captar um pouco mais a mensagem. Eu chego para você e falo assim, ó, Paulo é pintor. Paulo é pintor. Eu consigo transmitir para você toda a informação? Você consegue captar a mensagem? Consegue, né? Você consegue entender. Paulo é pintor. Tem verbo e eu consigo dizer se isso aí é verdadeiro ou se é falso. Eu não sei o que é exatamente, mas eu consigo atribuir um valor lógico. Aí eu te pergunto, o sentido está completo da mensagem? Você consegue compreender 100%? Consegue. Por quê? Porque tu sabe que o Paulo é pintor. Aí eu chego agora e falo assim para você, ó, ele é jogador de futebol. Você consegue captar a mensagem? Você consegue entender? Consegue, né? Tem verbo? Tem verbo. Eu consigo falar se isso daí é verdadeiro ou falso? Segura a tua resposta. Sabe por quê? Porque quando eu falo assim para você, ó, ele é jogador de futebol, eu consigo transmitir a ideia, você consegue captar a mensagem, mas ela não está completa. Por quê, professor? Porque é simples, cara. De quem você está falando? Ele. Ele quem? Você não sabe de quem você fala. Por mais que eu consiga transmitir a ideia, você consegue compreender que eu estou falando de alguém que joga futebol, mas ele quem? Fica uma ideia vaga. Tu não sabe, é uma interrogação. Então, se eu não sei de quem eu estou falando, não tem como eu conseguir valorar como verdadeiro ou falso aquilo ali. Eu não sei. Quando isso aí acontece, nós não temos proposições lógicas simples, tá? Por mais que você tenha toda a estrutura bonitinha, a ideia ela não está completa, então você não consegue trabalhar. Beleza? Espero que você tenha compreendido aí o exemplo. Vem comigo na tela. Proposição composta. Quando é que eu tenho uma proposição composta? Quando há presença de conectivos lógicos. Então, uma proposição composta é a união, vou escrever aqui para você, ó. É a união de duas ou mais proposições simples ligadas por conectivos lógicos, tá? Então, proposição composta é quando você pega duas ou mais proposições simples e coloca ligadas através dos conectivos lógicos aqui, beleza? E aí, pô, professor, quais são os conectivos lógicos que nós temos? Vou fazer um resuminho para tu aqui rapidinho, ó. Você tem o conectivo e, tá? Você tem o conectivo ou, você tem o conectivo ou, o C
e somente C, e você tem o conectivo C, então. Show? Então, esses são os conectivos lógicos que nós temos. Ó. Por exemplo, ó, vou colocar um exemplo para você aqui de uma proposição composta usando um conectivo desse. Vamos supor, eu tenho assim, ó, se Marcos vai ao cinema, então Maria fica em casa. Fica em casa. Pronto. Isso aqui é o exemplo de uma proposição lógica composta. Tem o conectivo C, então, unindo duas proposições lógicas simples. Ó. Marcos vai ao cinema é uma proposição lógica simples. Maria fica em casa é uma outra proposição lógica simples. Isso é a ideia de uma proposição composta pelo conectivo C, então. Beleza? Tranquilidade? Bom, então, pessoal, espero aí que você tenha compreendido, né, essa ideia dos conceitos iniciais do raciocínio lógico. Claro, tem muita coisa para você estudar, você precisa estudar os conectivos, você precisa estudar a tabela verdade, enfim, tem uma infinita gama de coisas aí para você estar estudando dentro do raciocínio lógico. No vídeo de hoje era só para dar uma introdução nessa parte de conceitos dentro da estrutura do raciocínio lógico, enfim, para você meio que se ambientar de que exatamente trata o raciocínio lógico. Show? Então é isso, vou ficando por aqui e espero te ver em breve no próximo vídeo. Valeu!